Sou uma mulher cigana, tenho 43 anos, sou mãe de 2 filhos e uma mulher pensa positivo acima. A positividade ajuda muito e a forma como a gente encara as coisas. Eu acho que uma das minhas melhores qualidades é escutar. Eu não ouço, eu escuto. Eu neste momento estou a trabalhar como assistente operacional. Concorri a um concurso público e correu muito bem e consegui ficar classificada e então estou a trabalhar com crianças da pré. Nós fazemos o CAF. Também sou formadora. O meu percurso escolar, como eu tenho 43 anos e então na altura quando eu andava no primeiro ciclo não havia escolaridade obrigatória. Basicamente fazíamos o quarto ano e depois saímos da escola, não havia ninguém que questionasse, não é? Até as professoras até podiam tentar conversar com os pais e na altura até tentaram falar com o meu pai, mas era muito normal. Nós fazíamos até o quarto ano e saímos, não era nada fora do comum. Aprendíamos a ler e a escrever, basicamente. Depois, só mais tarde, quando eu casei, é que eu tive a oportunidade de continuar os estudos. Acabei por fazer plano através de um PF. Eu devia ter alguns 24 ou 25 anos, não me recordo bem. E depois, mais tarde, fiz o nono ano e o 12º ano através do RVCC. Eu casei com 18. Eu acho que eu fui das únicas da minha família que casou cedo. Foi com os pais a acompanhar. Prometimentos acabavam por ser um pouco ou por amigos ou por familiares. Obviamente que não era 100% assim, foi com o meu consentimento, mas nada a ver com, e ainda bem, com a nova era que nós temos agora com os nossos jovens. Era muito diferente. Pelo menos na minha família, o meu pai sempre foi rígido em algumas coisas na minha educação. Por exemplo, nós não tínhamos assim muito contato. Os jovens ciganos, não havia tanta liberdade como há agora. Ainda não é permitido o namoro. Nós noivamos, nós não namoramos. E os pais eram super protetores com as filhas. Foi mais vezes um pouco extrema. Obviamente que isso também tem muito a ver com a nossa cultura e com as nossas tradições. E o casamento era visto de outra perspectiva, era muito mais rígido até. E pelo meu percurso e pela necessidade que eu tive de estudar, a mim fez-me toda a diferença. Eu sou a pessoa que sou hoje, porque fui-me construindo através do tempo. E a educação, obviamente, que isso ajudou muito. Abriu outras perspectivas, ajudou-me a ver outras coisas, a ter conhecimento, a ter ferramentas. E se eu hoje estou a trabalhar, também foi porque eu estudei, porque eu tirei formações na área da educação. E se não fosse a educação, eu tenho a certeza absoluta que eu nunca conseguiria estar no lugar onde eu estou hoje. Não conseguiria ter a liberdade, de uma certa forma, de ser independente, de ir à busca do que é preciso, chegar à própria identidade, a uma segurança social, a umas finanças, até a procura de emprego. Se nós não tivermos minimamente o conhecimento e se não tivermos um currículo, como é que nós obtemos um currículo? É através da educação e através do trabalho. Tem a escolaridade obrigatória, não é? Depois tem a universidade, mas o facto de nós chegarmos ali àquele ponto e de termos conhecimento que podemos ir além, temos aquelas opções, porque depois nós conseguimos ter uma abertura e conseguimos ver novos caminhos. Se não quisermos seguir para uma universidade, também está tudo bem, mas o facto de ter ferramentas para sobrevivermos, se não tivermos minimamente a base do que é uma educação, não temos como. E obstáculos que eu obtive foi a minha idade. Na altura eu comecei a trabalhar no programa Escolhas. Eu devia ter uns 28 e uma das cláusulas do contrato era que nós continuássemos a estudar. Eu na altura tinha o 6º ano e depois uma das barreiras que eu encontrei foi haver uma modalidade correspondente à minha idade. E na altura eu tive o meu trabalho em risco, eu tive o meu cargo em risco, porque eu não conseguia mesmo continuar a estudar. Depois, mais tarde, há cerca de um ano, depois eu cruzei-me com o RVCC. Nós para fazermos o RVCC através de um portfólio e o portfólio consiste em história de vida. Uma rapariga com 20, 25 anos, se nunca estudou, se só estudou até o quarto ano, e depois as meninas ciganas são muito educadas dentro de casa. Então, que tipo de conhecimento é que eu poderia adquirir ou demonstrar para obter o ano? E depois, obviamente, com os filhos, porque depois já não temos a mesma disponibilidade, não é? Eu ainda candidatei-me à universidade, eu entrei pela Universidade Aberta, na altura já estava separada, estava com a minha filha, tinha 9, 10 anos na altura, através da internet, com um computador em casa e eu podia fazer a universidade. Mas logo no início eu comecei-me a parar com muita dificuldade. Primeiro porque eu não fiz a escolaridade recorrente. Tive várias paragens durante o meu percurso e comecei a frustrar porque eu lia os textos e não consegui ter uma interpretação. Se eu não tenho uma retaguarda familiar a ficar mal psicologicamente e depois acabei por desistir. É muito importante ter uma base financeira para conseguir atingir esses objetivos. No momento, penso mais na educação da minha filha, para que ela tenha a liberdade de escolha. Uma jovem hoje, com 18 anos, que decida ir para a universidade, e nós já temos vários licenciados, homens e mulheres, já não se estranha. Na altura, olhavam para mim e tentavam perceber o porquê, não é? Porque é que tu buscas outra forma de vida? E as pessoas acabavam, não era de julgamento, mas questionavam-me. Eu acho que o tempo dita tudo. E o tempo depois acabou por me dar razão. Eu trabalhei nas feiras durante 12 anos. Só que chegou a um ponto que já não se justificava
justificável. Financeiramente não era sustentável. Foi quando eu comecei a procurar o caminho, procurar trabalho. Se eu senti algumas situações de discriminação, ou assim, eu assim à vista não me identifico logo por cigana. E obviamente que houve situações em que eu estava a trabalhar, a pessoa não sabia que eu era cigana e passava a vida a falar mal dos ciganos. Depois acabei por me despedir, falei com a pessoa em questão no dia em que eu me fui embora e disse-lhe que eu era cigana. Contei algumas situações que me deixaram desconfortável. Tive outra situação noutro trabalho em que ela sabia que eu era cigana, mas não queria mais ciganas a trabalhar lá. Já tive acesso a uma caixa devido ao público. No final do dia nós fazíamos a contagem final e tínhamos aquele X na caixa e sempre que havia algum problema ou sem contagem não corria bem, eu pensava, bem, se eles souberem que eu sou cigana, eles vão me culpar a mim de certeza absoluta. Por isso é que eu sempre escolhi trabalhar na área social, porque as pessoas inicialmente já sabiam que eu era cigana e por eu ser cigana é que estava aquele trabalho ali e era a mediadora cigana. Neste momento onde eu estou a trabalhar, as pessoas sabem que eu sou cigana, souberam logo que pela minha idade e pela minha experiência de vida e também a minha postura diante das outras pessoas, pois também protege-me muito, porque já foram tantas situações que nós aprendemos a nos proteger e a distanciar-nos, infelizmente é verdade, para não sentir a discriminação. Mas neste momento eu sinto que estou bem, sinto-me estável, sinto-me feliz porque as pessoas reconhecem o meu trabalho e sabem que eu sou cigana. Isso para mim é muito importante para a minha saúde mental. Na comunidade cigana, na altura estranhava-se, mas a minha postura sempre foi esta. Eu sempre procurei trabalhar, eu sempre procurei estudar e depois o meu trabalho como mediadora também ajuda muito, obviamente. Pessoas respeitam bastante. Omitido sempre nas entrevistas de emprego, quando não era na área social e mesmo na procura de casa, para arrendar casa, eu sempre omitia e sempre me disfarçava, entre aspas, para que as pessoas não conseguissem identificar que eu era cigana. Acho que é inconscientemente nosso e que já está tão enraizado que as pessoas, nós sabemos e nós sentimos, as pessoas olham para nós como sendo diferentes e que não aceitam. E então eu tenho muito receio que as pessoas saibam inicialmente que eu sou cigana sem me conhecerem primeiro. Agora, se eu for a uma entrevista de emprego, eu não tenho que dizer que sou cigana. Eu como pessoa e como ser humano, eu tenho que ser avaliada e valorizada pela pessoa que sou. Tem muito a ver com o meio, com a zona em que nós vivemos, com a família. Fora de casa, temos muito respeito à personagem masculina, seja pai, seja marido, seja um tio, seja um irmão. Depois, dentro de casa, quem educa os nossos filhos somos nós. Eu, hoje em dia, digo que o meu ativismo é dia a dia e a convivência com as pessoas. As mulheres ciganas começaram a sair, a procurar. E, a nível da educação dos filhos, nós vamos notar que, de há 10 anos para cá, houve uma transformação a nível da educação. Então, a mulher cigana teve que ir trabalhar, teve que estudar. Isso fez toda a diferença na comunidade cigana e no seio familiar. As mulheres são o motor da educação dentro da comunidade cigana. E esse é o nosso papel hoje em dia. O que a mulher mais pesa, a mulher tenha só um único homem para casar, porque o nosso objetivo quando casamos é para toda a vida. O que nos é incutido desde pequenos, tanto ao homem como à mulher, é que um dia mais tarde é para perpetuar a nossa tradição e a nossa cultura, casarmos entre nós, homem cigano e mulher cigana. A sociedade está sempre em mudança, em constante mudança, e que os papéis sociais do homem e da mulher também obrigatoriamente mudam, não é? Nós temos hoje em dia, era impensável um homem ficar em casa com os filhos e hoje é normal. E a licença de paternidade é muito recente, porque antes nem tinha em causa do homem ficar em casa e a mulher ir trabalhar quando se tem os filhos. E a comunidade cigana não consegue fugir disso porque nós não vivemos numa esfera e nós estamos inseridos na sociedade. E então, obviamente, que os nossos papéis também vão mudando nesse sentido. O papel da mulher, dando à forma de estar e às necessidades que nós temos enquanto sociedade. E acham que o facto de serem ciganas ou que a tradição ou que a cultura possam impedir de atingir ou de ir em busca de algumas coisas, neste momento, só se forem algumas comunidades, também conseguem trabalhar. A cigana neste momento está nesse processo, mas se nós formos às redes sociais, nós vemos mulheres ciganas a fazer diretos de vendas de variadíssimas coisas, casadas e solteiras, e que trabalham em salões de cabeleireiro e outras que trabalham individualmente e muitos até trabalham em casa. Temos mulheres Ubers, que ainda não haja esta visão da mulher sair para trabalhar. Sim, não há ainda esta visão. Mas porquê? Porque são comunidades diferentes. Temos ainda muitas comunidades no interior a viver em acampamentos. Quando eu falo interior, falo Alentejo, por aí abaixo e até o Algarve. Por isso, como é que nós podemos dizer que era um casal de pessoas ciganas que estão a viver num acampamento e que tenham a visão de poder sair para ir trabalhar e para ir estudar? Então agora vamos imaginar uma pessoa que vive num acampamento, muitas vezes sem água, sem saneamento possível. Como é que nós podemos dizer a essas pessoas para sonhar? É impossível. Espero mesmo de coração que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos que uma nova geração que aí vem e que o Estado a nível social também dê um apoio e que depois então eu diga não, então no interior já há mulheres que não são só mães, que não são só esposas, que não trabalham só em casa, mas que neste momento também se comparam com outras
as mulheres que vivem noutras zonas. É o Porto, é Lisboa, é a Beira Litoral, temos a base, a cultura e a tradição, mas depois as diferenças são enormes em questões de território. A sociedade precisa de muita abertura nesse sentido. Eu acho que a mulher é muito perspicaz e eu acho que cada vez mais somos empreendedoras e temos uma visão muito abrangente. E hoje em dia nós também compreendemos, mas nós tentamos sempre incutir os nossos valores aos nossos filhos, tanto para o homem como à mulher. E a realidade de Espanha para Portugal é muito diferente. A Espanha está muito mais à frente e as comunidades são muito maiores. Os projetos sociais, enquanto aqui começaram há 20 anos, lá se calhar começaram há muito mais tempo. E os projetos lá são de grande dimensão. Enquanto aqui nós temos projetos que duram um ano, nós temos lá associações e projetos que trabalham há mais de 20 anos no terreno e que é um trabalho contínuo. Acaba por ter resultados de longa duração. É que desde a nossa entrada há mais de 500 anos que o povo cigano foi sempre muito perseguido. Nós fomos proibidos de vestir as nossas vestes, que na altura se usava, fomos proibidos de falar a nossa língua humanó. Foi um meio de sobrevivência, casarem entre si, para que a nossa tradição e para a nossa cultura se prolongasse e conseguisse sobreviver. Por isso, hoje em dia, um dos nossos maiores orgulhos é isso, a unidade, é a nossa família, é que os nossos filhos casem também com pessoas ciganas e que continuem a perpetuar o que é a cultura. Eu acredito muito hoje que os homens também estão ao nosso lado e a evolução também não acontece sozinha só com as mulheres. Se não tivermos o apoio da parte masculina, é impossível, porque nós não conseguimos sobreviver sozinhas. E uma das primeiras vezes que eu disse ao meu pai, nós também respeitamos muito os nossos pais e nós aconselhamos-nos muito com os nossos pais porque têm outra visão. E da primeira vez que eu tive uma oferta de trabalho na área social, o meu pai ficou muito reticente e perguntou-me, então mas e os meninos? Como é que tu vais fazer? E eu na altura digo a verdade, como era uma coisa nova para mim, eu também fiquei com receio. E eu na altura disse que não ao trabalho. Depois, passados uns meses, voltaram novamente por meu trabalho e eu falei novamente com o meu pai e a parte financeira não estava fácil e o meu pai já tinha outra visão. O pai disse-me, não filha, avança, se tens o apoio da tua família, por isso nós conseguimos perceber a mudança, que não é só para as mulheres, também é para os homens. Esta dinâmica e esta rotina familiar, não é? Que é deixar os filhos na escola, na pré, onde for, no infantário até, e ir trabalhar, e estudar e tirar formações e etc. Uma das estratégias que eu acho que faz toda a diferença é haver mediadores da comunidade cigana dentro das escolas, desde a pré até ao primeiro e segundo ciclo. É muito importante que as crianças ciganas sintam que a escola também é delas, porque a própria comunidade escolar por vezes não as recebe bem. São factos, são testemunhos dos nossos jovens, das nossas crianças. E a minha filha já me questionou, o que é que não há nada sobre a história da comunidade cigana nos livros de história? Os professores pedem trabalhos e a minha filha faz sempre questão de levar trabalhos sobre a comunidade cigana ou sobre a mãe que trabalha no ativismo, porque se não trabalharmos na primeira infância, torna-se muito mais difícil. O processo depois é muito mais lento. Eu vou prestar Valé, é com os jovens universitários da comunidade cigana, que os apoiam financeiramente em bolsas e acompanhamento pessoal. E depois temos o Roma Educa, que também é do segundo ciclo até o 12º ano, em que também os meninos e as meninas que sejam provenientes das comunidades ciganas possam inscrever. Trabalhei como mediadora no Centro de Emprego, no IEF, das dificuldades que eu sentia e que eles me transmitiam a mim, era muitas vezes não se identificavam com aquilo que eles estavam a tirar. Então fazer uma pesquisa e um levantamento em cada território do que é que a população cigana necessita. Por exemplo, as mulheres ciganas, a nível de computação, ainda não estão muito dentro do assunto. Já há muitas interessadas sim, mas não é algo que seja muito usual. Agora, se me falar na área de estética, na área da costura, ou até haver algumas fábricas que se possam trabalhar e depois possam fazer estágio nessas fábricas, também seria muito bom, porque o IFP e o Centro de Emprego aqui também têm um papel muito importante. Se não fossem as ações de formação e as horas de formação que eu tenho, a minha pontuação não seria tão elevada quanto foi e que me deu direito a conseguir este trabalho. Pois, obviamente, que também a habitação, a saúde, nós temos jovens do interior que, a nível da habitação, em acampamentos e vivem em condições muito precárias e muito difíceis. A mensagem que eu gostava de deixar é que a educação é a base para ter o poder de escolha, porque se não tivermos as ferramentas necessárias, o que nos vão dar, dão-nos uma pequena fatia do bolo e nós vamos aceitar, enquanto nós podemos ter direito a um bolo inteiro. E a educação dá-nos o privilégio e dá-nos a entrada para que possamos comer o bolo inteiro. A Olga Mariano disse uma frase que me identifico completamente e que eu digo muitas vezes é: podemos ser o que nós quisermos ser e, contudo, sem nunca deixar de termos quem somos, e que nós, enquanto mulheres ciganas, fazemos falta na sociedade. A partilha que nós conseguimos ter com as outras pessoas é muito rico e acabamos todos por ganhar. Não só a comunidade cigana, mas a sociedade em geral. Se convivermos todos, acima de tudo, com respeito, temos todos a ganhar.